A graça vai em direção. A graça busca prazer no outro. A graça não permite que a gente aceite que um filho raivoso, bravo, fique longe da gente. A gente vai em direção a ele. A graça não aceita que uma mulher descompensada permaneça assim muito tempo. A gente vai em direção a ela. É graça. A graça tem plena aceitação. A graça mete a mão no tremedal de lama. Porque nós fomos resgatados de um tremedal de lama. Foi a graça que fez isso. O Santo de Deus não se incomodou de ser sujado pelos nossos pecados. A graça faz com que a gente vá todo dia esperar o Filho de volta. Isso é graça. E nós, homens, somos os provedores deste mistério, desta doutrina chamada graça. Nós somos os iniciadores disso. Por que nós e não as mulheres? As irmãs também vão viver isso. A graça não é crítica, porque a graça aceita. Porém, a graça não é leviana, porque a graça determina uma mudança. A graça não é crítica, porque ela aceita. Mas a graça não é leviana, porque ela determina, ela diz, está consumada a obra. Vai acontecer. Vai ocorrer. A graça, ela tem em primeiro lugar aceitação. Homem, sabe o que te leva a pensar em separar? Falta de graça. Eu vou mostrar o texto para vocês, que a falta da graça põe o assunto do divórcio. Homem, sabe o que te leva a ter uma fantasia com uma outra mulher? Falta de? Porque a gente simplesmente não aceita. A gente fica imaginando outra coisa que a gente queria. Já pensou se Deus fosse fazer isso com a gente? Está cansativo demais. Larga a mão, larga a mão, larga a mão. Deixa eu pegar outro aí para fazer. O Senhor tem plena aceitação. O homem precisa prover dentro do lar dele a graça. Então eu preciso lembrar. Favor, onde não há mérito e onde há demérito. Fez algo contra, você vai em direção. Fez algo contra, você vai em direção. Você não vai se afastar, mesmo fazendo algo contra. Você vai em direção. É o pai do pródigo esperando ele todo dia na estrada. Não se incomodando com o cheiro da roupa, cheiro de porco. Não sendo religioso. Quem ele pensa que é? Eu, um judeu. Não sendo religioso, mas indo lá. E abraçando o filho naquela condição de mal cheiroso, de abominável para ele. Meus queridos, é assim que nós fazemos com os nossos. Homem provê isso. Isso é mais natural do coração feminino. Porque como o principal papel da mulher é gente, a mulher é naturalmente mais graciosa. Mas nós, homens, temos que ser os provedores dessa atitude do favor, da aceitação, da doçura, do prazer, da amabilidade, do prêmio. A gente dá coisa boa para filho, para esposa, mesmo quando eles
erram. Você pecou essa semana, Deus deixou te dar comida. Sabe por que Ele o fez? Porque Ele é na natureza dele gracioso. Nós fazemos pelo outro o que precisa ser feito. Simples. E nós, homens, é quem trazemos isso. Deixa eu mostrar os textos para os irmãos. Do quanto este assunto está presente na vida do casamento, certo? Abram em Gênesis, capítulo 6, versículo 8. A primeira menção da palavra graça. Vamos começar com o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer, vou limpar da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O que esse homem encontrou da parte de Deus? Meus queridos, ele era justo e íntegro, mas ele era perfeito? Ele tinha pecados? Tinha. E o que Deus fez? O aceitou. Só que é interessante que essa graça derramada sobre ele, homem, presta atenção nisso, esta graça derramada sobre ele foi visto dos seus contemporâneos. Porque quando um homem é tomado pela graça, a amabilidade, a leveza, o favor é visto pelos de fora. As pessoas sabem que há um diferencial. Como é que as pessoas te veem? Como é que tua mulher e teus filhos te veem? Eles têm uma noção de que você encobre pecado? Ou na cabeça deles você é crítico? Eles têm uma noção de que você caminha em direção, mesmo quando você sofre, mesmo quando você está sendo desprezado, rejeitado, você caminha em direção aos seus? Ou você é reativo? Eles têm uma direção que você mete, eles têm uma clareza que você mete a mão no tremedal de lama para tirar eles de lá? Ou eles veem você isolado? Graça. Primeira coisa que o homem provê dentro de um lar. Graça. Como é que Noé salvou a si, a sua mulher, os seus filhos e as suas noras? Porque ele tinha favor. Ele ia em direção. Ele cuidava. Ele cuidava dos seus. Os irmãos estão entendendo? A palavra Noé significa repouso. Os seus têm repouso em você? Vamos um pouquinho mais. Vejam, Deuteronômio 24:1. Essa é uma expressão, é a primeira menção que atrela a graça agora ao casamento diretamente. Deuteronômio 24:1. Olha, meus queridos, quando eu estava estudando isso, eu falei, gente, não é possível. Como é que a Bíblia manifesta isso? Eu nunca tinha visto. Olha o texto, Deuteronômio 24:1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e ela não lhe for agradável, sabe o que é a palavra agradável? Graça. E ele não tiver por ela graça, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão, e a despedir de casa. Quando você não tem graça por sua mulher, sabe qual é o pensamento?
lavrar um termo de separação. Faltou graça. E aqui não está falando para a mulher. Está falando para os homens. Porque nós somos exemplos de Cristo. Quando não temos esta aceitação, esta amabilidade, mas a gente põe em destaque o problema da sua mulher, quando a gente levanta e fica destacando o problema da sua mulher, isto é falta de graça. Isto corre o risco de dar em separação, porque é o que o texto está ensinando. Agora, vocês querem ver outra vez? Só aparece essa expressão graça em todo o Velho Testamento, só aparece 67 vezes. Não é um número muito grande para um tema tão importante. Você quer ver outra ocasião em que aparece? Ruth. Aparece 3 vezes em Ruth, de novo num casamento. Olha a atitude de Boaz. Abram, por favor, no livro de Ruth. Ruth, capítulo 2. Versículo 1 e 2. Tinha Noemi, Ruth, capítulo 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. A palavra favorecer significa... Quando você é gracioso, o que você faz com o outro? Ser bem educado, ser amável, você favorece, você facilita. Isto é graça. Esta mulher está atrás de um homem que lhe seja gracioso. Um dos mais belos casamentos das Escrituras. Porque Boaz tipifica Cristo. E Ruth tipifica os estrangeiros, eu e você, que não pertencemos à primeira aliança. Vejam o versículo 10. Diz assim: então ela, agora conversando com Boaz, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ô, gente, guardem isso. Que homem aqui é rígido? Rígido. Levanta a mão, os homens rígidos, por favor. Lá alto. Os homens perfeccionistas, levanta a mão. Os homens irritados, levanta a mão. Todo mundo cai nisso daqui. O legalista, ele é rígido. Boaz era amável. Ele amava a lei. Mas ele via a pessoa acima da lei. Ele amava a lei. Mas ele via em primeiro lugar o ser humano. Já já nós vamos chegar lá. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça. Alguns de nós aqui somos legalistas. Tem homem que é legalista a tal ponto de chegar aí. Tem homem que é legalista, que senta, pega o talher, come, é assim, não é assado, não dá espaço nenhum. Tem homem que é duro, que é legalista. Homens críticos são legalistas, porque a lei, ela é essencialmente condenatória. Você é chamado para ir no fórum para ser elogiado por ter obedecido à lei? Você é chamado para ir no fórum para quê? Para ser questionado de não ter obedecido a algum aspecto da lei. A lei, ela é essencialmente condenatória. Homens críticos. Nem vou pedir para vocês levantarem a mão. Essa eu vou poupá-los.
são legalistas. São condenatórios. Esse é um espírito contrário à natureza da lei, da graça. Esse é um espírito próprio da lei, porque a condenação tem este peso. Eu estou falando coisas dificílimas para os irmãos. Quando eu comecei a pregar, eu pregava essas coisas com toda a imaturidade, arrancando paletó, dando de dedo. Porque eu fui rígido, perfeccionista, crítico, e vai por aí afora. Eu tive tudo isso daí dentro da minha vida. Pela graça de Deus, o Senhor revelou o tamanho do meu pecado. E eu entendi que quem sou eu? Porém, hoje eu estou dizendo coisas difíceis para os irmãos, mas eu estou conseguindo dizer de que maneira? Nós temos condições de fazer a mesma coisa em casa. Dizer coisas difíceis, sérias, penosas, mas fazê-lo de forma graciosa. Homem precisa promover isso. Homem tem que ter aceitação. Eu não consigo entender pais que, salvaguardando por um ou outro motivo, colocam seus filhos para fora de casa. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. A menos quando há perigo de vida, o que pode existir. Um padrão de droga muito grave, uma ameaça de morte para os seus, para sua esposa, para os seus filhos, para você mesmo. Eu não consigo entender nós convocarmos os filhos para saírem da nossa casa, porque isso é falta de graça. Isso não é da natureza do nosso Senhor. Não apenas isso, veja o versículo 13. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da sua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Uma outra expressão de graça, que nós vamos ver agora, o próximo texto, na pessoa de Jesus. Boaz favoreceu Ruth de que jeito? Chamou as servas e falou assim: deixa cair no chão coisas. Dificulta o trabalho dela, não. Dificulta, não. Então o que caía, havia na lei mosaica uma ordem de que o que caísse no campo não era para ser pego. Aquilo pertencia aos pobres. E não era para ser colhido à beirada do campo. Meu pai, sendo ímpio, me ensinou esse princípio. Meu pai tinha lavoura, ele nunca deixava colher à beirada do campo. E o que caía no chão era da vizinhança pobre. Eles vinham e pegavam tudo isso daí. Boaz faz o quê? Não é apenas o que cair, eu quero que vocês derrubem. Sabe o que a graça faz? A graça favorece. Querida, vai deitar que eu lavo a louça. Não estou entendendo. Goiano, cabra macho, não lava a louça? Não estou entendendo. Favorece. Favorece. A graça facilita. Esse espírito tem que ser provido pelo homem. Uma atitude de cuidado, de favorecimento. Nós não fazemos, o mundo, de um jeito todo desajeitado, está fazendo. Os homens estão participando das coisas comuns do lar. Que é um princípio bíblico. E estão tomando isso como base. Mulherada, pode trabalhar fora, que nós vamos cuidar aqui dentro. Isso é uma inversão. Não. Nós favorecemos a casa. Não, deixa que eu deito com a criança. Não, deixa que eu vou fazer tal coisa. Não, deixa que eu levo. Gente,
Tem algumas mulheres, eu vou encontrar nesse meio aqui, que a gente tem que beijar a mão. Porque tem mulher que é cuidadosa, é boa de serviço, faz as coisas, mas o que nós precisamos são homens que favoreçam, que sejam graciosos. E não apenas isso, porque ela diz assim, você não apenas me favoreceste, mas você me consolaste. Porque mulher precisa do quê? Como é que o Espírito Santo é chamado? Eu pulei o texto, porque eu ia sair um pouquinho. Mas vocês sabiam que quando Deus ordenou que Abraão estabelecesse a casa, lá em Gênesis 17 ou 18, não me lembro, Deus disse que Abraão ia ordenar a seus filhos e aos filhos de seus filhos para quê? Guardassem o caminho, praticassem a justiça e o juízo. A mesma coisa que o Espírito Santo de Deus faz. A mesma. Porque o Espírito Santo nos convence de pecado, de justiça e de juízo. O que Abraão tinha que fazer? Ser um imitador do Espírito Santo de Deus, que é aquele que derrama a graça para nós. Meus irmãos, chega de legalismo, chega de negligência, chega de autoritarismo, chega de coisa crítica, chega. Os nossos lares têm que ser tomados por esse Espírito da graça. Hebreus capítulo 10, uma única vez, diz que o Espírito Santo é Espírito da graça. Aí, abra no Salmo 45. Se você se lembrar, o Salmo 45 é um salmo do quê? Do casamento. De novo, nós temos a palavra graça no texto, num contexto de casamento. Se você abrir o final do Salmo, você vai ver Cristo e a sua noiva. Salmo 45, se você pegar o título lá, o ungido de Deus e a sua noiva. É um salmo de casamento, esse salmo. E a palavra graça é expressa aqui. O versículo 1 diz assim, de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que eu compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Presta atenção agora. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou um homem cheio de graça. Ele tem o que tocado? A língua dele. Nunca mais vai ter brincadeirinha indecente. Nunca mais vai ter legalismo. Nunca mais vocês estão me entendendo. Esse espírito não vai ser mais assim. Porque quando o Espírito de Deus enche um homem, como foi dito ontem, a língua dele é tocada. E aí essa língua passa a falar o que é próprio da graça. Nos seus lábios se extravasou a graça. Expressões como querida, expressões gentis, dóceis, amáveis, brincadeiras carinhosas, cuidadosas, passam a existir. Palavrão nunca mais passa a existir. Comparação não é da natureza da graça. Não sei sua mãe, hein? Isso não é da natureza da graça. Sei sua família, sei suas irmãs. É duro, hein? Isso não é da natureza da graça. Onde você viu Jesus fazendo uma comparação? Ô João, aprende com Pedro. Onde você viu o Senhor fazer uma comparação? João era João, Pedro era Pedro. Cada um tinha uma necessidade, cada um tinha uma virtude. E ele tratava de forma adequada. A graça não compara.
A graça não é crítica. Os irmãos estão entendendo? E aí a boca do nosso Senhor foi extravasada desta graça da parte de Deus, de uma plena aceitação da parte de Deus. Homens, precisamos pedir perdão. E vou um pouquinho mais, mas eu vou com todo o respeito do mundo. Eu tenho falado isso onde eu passo. Alguns de nós pensamos alto. E alguns de nós pensamos alto, mas pensamos segundo o nosso coração, não segundo o coração de Deus. Alguns de nós brincamos. Alguns de nós zombamos. Presta atenção. Só anota aí, não abra. Provérbios 21, 24. O texto diz assim: quanto ao soberbo e presumido, então de quem que nós estamos falando? Do soberbo e do presumido. Zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. O zombador, ele tem 4 características. Ele é soberbo, ele é presumido, ele procede com indignação, ele é indignado e ele é arrogante. Porém, qual é o jeito que aparece? Isso aqui. Então tem alguns de nós que não dão conta de falar a verdade. Aí falamos a verdade de que jeito? Com zombaria. Isso é maligno. Isto é maligno. Me diz uma brincadeira ou zombaria que o Senhor fez. Se você achar na vida do Senhor, eu vou amar. Me diz uma brincadeira ou zombaria que o Senhor fez. Porém, o Senhor nosso era cheio do Espírito. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria. O Senhor era alegre, sem zombar, sem brincar, de forma indevida. Gracioso. Então precisamos ter essa amabilidade na conversa, mas uma amabilidade sem brincadeiras indevidas, sem um jeito indevido. Os irmãos estão me entendendo? Essa é uma área que eu ainda preciso de uma maior visitação da parte do Senhor. Se eu estiver cansado, aquela mente mais ácida aparece. E isto é pecado, porque isso não é da natureza da graça do nosso Senhor. Então no lábio do nosso Senhor se extravasou a graça. Aí deixei um pouquinho mais para nós encerrarmos essa questão da graça. Deixa eu mostrar no Novo Testamento, onde é que aparece. Abram a primeira vez, aparece em Lucas 1,30. Quem mais fala disto dos evangelistas é Lucas e João. Mateus e Marcos não falam. Mas Lucas fala. Lucas 1,30. O texto diz assim: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste a graça. Diz assim: não te assuste. Você é bravo? Teus filhos te respeitam porque você é bravo? Ou teus filhos têm medo de você porque você é bravo? Teus filhos são assustados? Tem criança aqui que tem ansiedade sem medo de errar, porque tem pais aqui bravos. Porque falta graça. Porque onde entra a graça, não tem medo. Não temas. Porque você tem uma plena aceitação da minha parte. Eu decidi ser amável com você. Não te assuste. Onde entra a graça, não tem medo. Homem e mulher, tem casa aqui que tem medo? Que tem pessoas assustadas? Levanta a mão. Eu acho que tem mais. Mas
Sabe por quê? Porque sobra espírito legalista, rígido, tenso, crítico. Sobra. E aí falta graça. A primeira vez que aparece no Novo Testamento, como eu falei para vocês, foi dito para uma noiva. Porque as nossas mulheres têm necessidade do quê? De graça. Só que aqui a graça veio da parte de Deus para Maria. Mas foi manifesta por quem? Por José. Porque o Senhor foi até José, descrito lá em Mateus capítulo 1, de 18 a 22, se não me engano, foi até José, falou com José em sonho. José, aceite ela, porque o que foi gerado nela é do Espírito Santo. E José foi aquele que expressou a graça de Deus com a sua mulher. Os irmãos estão entendendo que quem provê graça é a gente? Está ficando claro para os irmãos? Eu espero que vocês entendam isso. Que é nós quem temos que ter esta natureza. Gente, uma mulher é desesperada quando ela não tem um homem gracioso, porque ela vive em estado de tensão. Ela vive em estado de tensão. Aí, aqui está o filho, ela vai ter que proteger o filho, ela protege o filho mais tensa. Filho, fica quieto, não fala nada não. Porque sabe que o pai pode explodir. Porque sabe que o pai vai cobrar. Porque sabe que o pai pode ter uma reação ruim. Então ela vive em estado de alerta. Se o pai for muito instável, os filhos vão viver em estado de alerta. Daí as dores de algumas de vocês. Daí a luta de vocês com a tensão, com esse estado de alerta. Daí estados de ansiedade que alguns de nós temos. Às vezes é o inverso. Nós homens podemos ter esse estado de ansiedade, porque falta graça também nas mulheres. Mas quando o homem traz isso, fica mais fácil de resolver as questões. Então, graça. Então, quem manifestou isso foi José, para a vida de Maria. Você quer ver outra coisa? Lucas capítulo 2, Jesus está se preparando para ser o noivo. Ele é criança, ele está com de 2 a 12 anos, esses dois próximos versículos que eu vou ler. Lucas 2, 40 e 52, diz assim: aos 2 anos de idade, crescia o menino, e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre. Jesus tinha 2 anos, o texto diz que ele crescia fisicamente, porque a partir de 2 anos, qual é o crescimento mais evidente? O físico. Depois, qual é o crescimento mais evidente? A emoção. Crescia em sabedoria. E depois ele já vinha sendo preparado para a graça de Deus. Mas como é que Jesus aprendeu essa graça de Deus? É só porque ele era Deus? Ele veio de um lar gracioso. Seu pai e sua mãe compreenderam o que era a graça. Aí a gente é leve, a gente é sereno, a gente não é crítico. Meus queridos, alguns dos filhos dos irmãos podem estar afastados do Senhor. Porque faltou o que dentro de casa? E sobrou legalismo. Sobrou crítica. Às vezes entre o casal e às vezes com a igreja. É uma coisa impressionante. Desculpem. Os irmãos estão entendendo? Faltou esse Espírito da graça. É impressionante como que o Espírito da graça deixa todo mundo leve, em paz. Mas a falta da graça complica a cabeça dos filhos. Então tem filhos vivendo isso. Jesus crescia também em graça. Por quê? Porque os seus pais promoviam essa amabilidade. Uma hora a gente precisaria falar de separação, do que a Bíblia instrui a respeito disso. Mas, meus queridos, é triste
quando os nossos filhos veem que o Evangelho não transforma os pais. É triste quando os nossos filhos veem a gente domingo após domingo ouvindo o Evangelho e nós domingo após domingo brigando pelo mesmo motivo. Que tristeza que é isso. Eles olham para nós indiretamente e pensam assim: esse Evangelho por algum motivo não mudou meus pais. Vocês acham que eles não pensam? Jesus crescia nisso. E no versículo 52, ele está dos 12 até os 30 anos. Olha o que diz o texto lá. E crescia Jesus, agora mudou, em sabedoria, estatura, porque a partir dos 12 anos, o crescimento mais significativo é o qual? É o da emoção. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos... A graça é algo que tem que ser um crescimento contínuo dentro de nós. Os irmãos estão entendendo? Alguns dos irmãos passam problemas com a igreja. E você tem que ter um cuidado enorme com seus filhos. Você precisa ter uma atitude graciosa com os irmãos. Não passiva, porque a graça é ativa. Não passiva. Uma atitude firme, porém uma atitude amável, constante, de amor, de equilíbrio. Uma atitude de quem vai em direção. Os irmãos estão entendendo? Então nós precisamos aprender essa atitude da graça dentro do nosso casamento. Jesus tinha isso. Aí, de novo, deixa eu mostrar como é que isso aparece em Lucas, na vida do nosso Senhor agora, esse noivo perfeito. Capítulo 4, versículo 22. O que diz lá? Diz assim: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? De que jeito que a graça era expressa na vida do nosso Senhor? Graça, amabilidade. Os irmãos estão entendendo? Jesus tinha isso na fala. Ele tinha isso na fala. Sabe o que os irmãos mais velhos aqui entre nós deveriam ouvir dos jovens da igreja? Nossa, quando eu estou com você parece que é como se eu tivesse um pai. Nós deveríamos ouvir isto. Porque isso seria sinal de graça da nossa parte. Jesus tinha uma fala cheia de graça. Primeira coisa... Gente, eu estou gastando uma manhã inteira nesse tema. Mas vocês até me perdoem, porque tem tanta coisa para ser dita, mas eu estou dizendo aquilo que eu entendo que é necessário. Porque falta para nós homens provermos aceitação plena dentro da nossa casa. Você quer ver um pouquinho mais na vida do nosso Senhor? Nós já estamos terminando. Vejam Lucas 32, 33 e 34. Lucas capítulo 6, desculpem. Agora, no 4:22 diz que a graça aparecia no lábio. Mas agora a graça aparece na conduta. Olha o que diz o texto. Se amais os que vos amam, qual é a vossa... Aparece aí para você como recompensa. Mas sabe o que é no original? Charis, graça. Se você fizer só por quem fizer para você, onde é que você está manifestando a graça? Porque a graça é um favor onde não há mérito, porém há demérito. A pessoa faz algo contra você e você ainda vai lá e faz algo a favor dela. Isto é graça.
Então ele está dizendo, se você amar somente aquele que te ama, que recompensa, onde está a vossa graça? Porque até os pecadores amam aos que o amam. Aqui eu tenho que fazer um parênteses. Adolescente, 12 a 20. Às vezes até 22. Adolescente não age, ele reage. Você abraça, ele abraça. Você conversa, ele conversa. Você senta com ele para assistir um programa de TV, ele senta com você e assiste o programa de TV. Porque uma das principais características do adolescente é que ele reage. O que nós, em geral, fazemos? Nós viramos os adolescentes. Eles não cumprimentam? Que mal educado. Esse teu filho não é mais nosso. Esse teu filho, olha como é que age. Queridos, se tem uma coisa que vai ser natural tendo filho adolescente, é que eles vão errar conosco e o que nós vamos fazer? Nós vamos dar o padrão. Nós vamos dar. Ei, vem cá, menino. Não sabe a saudade que eu estou de você hoje. Ah, pai, não, deixa eu dar pelo menos um beijozinho. Vem cá. Daqui a pouco ele está te beijando. Ô moleque, o que você pensa que você é? Sair assim mal educado, sem me cumprimentar. Isso não é graça. Isso é legalismo. A graça é jeitosa. A graça é amável. A graça é dócil. E aí a gente vai em direção a eles. Eles são escorregadios, são distantes, não querem falar. Porém, eles são reativos. O que eu der, ele vai dar. Você está me entendendo? Então, o que você vai fazer? Você vai ser gracioso com o seu filho adolescente. E ele vai aprender a reagir de forma adequada a você. Graça. Somos os provedores da graça de Deus dentro de nós, mediante o poder do Espírito Santo que habita dentro de nós, porque Ele é o Espírito da graça. Vejam o que mais, vejam o versículo 33, diz assim: se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa graça? Até os pecadores fazem isso. O 34, e se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa graça? Pai, deixa eu te dizer uma coisa, não tem negócio financeiro bom entre pai e filho. Só é bom para o filho. Nunca é bom para nós. E o que nós vamos fazer? Ô moleque, você acha que eu sou banco? O que você está pensando? Você tem que se virar. Nós temos tido muito mais do que nós merecemos. Porque o nosso Deus é Deus cheio de graça. O que nós vamos fazer com os nossos? Nós vamos emprestar, sem esperar receber. Porque isso é da natureza da graça. Os filhos aqui digam amém. Nós vamos esperar para dar para eles essas. Nós fazemos, porque a graça faz, a graça faz, a graça faz, a graça faz. Não espera, faz. Por isso que o nosso Senhor Jesus, sem medo algum, determinou que Ele ia ser servo nosso. Sabe qual doutrina ele tinha que ter dentro dele, bem resolvida para ser servo? Ele tinha que ter a doutrina da graça, de uma aceitação incondicional. Oh, louvado seja o nome dele. Que nós, homens, nos levantemos nesse espírito de graça.
dentro da nossa casa, favorecendo nossa esposa, favorecendo nossos filhos, com uma língua amável e com mãos de bondade e de gentileza, para que a glória de Deus seja manifesta. Para encerrarmos, eu tenho 10 minutos, o texto de João. João capítulo 1. Nós temos em João apenas 3 menções, essas 3 menções que eu vou citar para os irmãos. João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e vimos a sua. O que traz a glória do Pai? A graça. Oh, louvado seja o nome dele. Louvado seja o nome dele. O que traz a glória do Pai é o Espírito da graça. Vocês estão entendendo? Cheio de graça e de... Segunda coisa que o homem provê nessa relação com Deus. Homem tem que prover verdade. Mas eu vou falar disso um pouquinho à noite. Homem tem que prover conversa e verdade. Eu vou iniciar a noite com esse versículo que eu vou citar. Eu estou reduzindo muito o valor do texto. Estou reduzindo muito a exegese do texto, entendo isso. Vou pedir que os irmãos me tolerem. O texto diz assim, Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida só vem pela verdade. Mas a verdade só vem por um caminho, chamado conversa. Homens precisam conversar o que é necessário. Não precisam falar muito, mas eles têm que providenciar o que é necessário. Os irmãos estão entendendo? Porém, nós nunca falamos uma verdade sem um espírito de... Porque senão eu machuco. Se eu não tiver plena aceitação, eu posso dizer a melhor verdade do mundo, que eu estou dizendo de um jeito errado. A graça tem que vir antes da verdade. Aqui está um ponto em que nós homens costumamos errar. Porque a grande maioria de nós faz o seguinte, fica quieto. Quando fala machucando. Porque não fala com espírito de aceitação. Mulher, aguenta aí. Deixa eu te dizer uma coisa. E aí abre a caixa de ferramenta e aí diz tudo o que está engolido, porém diz sem um espírito de graça, diz para desabafar. Anota aí. Desabafo não é conversa. Desabafo é só desabafo. Desabafo não é conversa. Os irmãos estão entendendo? Aí o versículo 16 diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Graça e verdade. Então, aqueles que são rígidos, perfeccionistas ou críticos, agora nós vamos fazer o seguinte, eu sei que eu vou expor um pouquinho os irmãos. Mas eu estou fazendo com o maior respeito do mundo. Eu vou pedir para que as mulheres desses irmãos levantem a mão. Tem irmão que já pôs as 2 mãos na mão da mulher. Cheio de amabilidade, né?
As irmãs, se o teu marido for uma dessas 3 coisas, crítico, perfeccionista ou rígido, independente da intensidade, eu vou pedir para que você levante a mão. Sem problema nenhum. O que eu preciso que você pode abaixar? Que você, marido, que foi denunciado de forma graciosa e amável. O que eu preciso que você faça? Eu preciso que você entenda um pouquinho sobre esses assuntos. Porque esse espírito da rigidez, do perfeccionismo e da crítica, ele é frontalmente contra o espírito da graça. Porque ele é um espírito legalista. E aí você não consegue prover a graça que é necessária. Os irmãos estão entendendo? A graça é firme, porém ela não é rígida. A graça é criteriosa, porém ela não é crítica. A graça trabalha com excelência, mas ela aceita a pessoa até chegar naquela excelência. A graça faz isso. Os irmãos estão entendendo? E sem esse espírito de graça, o amor não é desenvolvido. Que é onde nós queremos chegar. Os irmãos estão entendendo? E aí é o último texto. Versículo 17. Diz assim. Eu falei o 17 ao invés do 16. O 16, então. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Gente, por que a Bíblia repete 2 vezes? Porque o assunto é urgente. Lembra de José interpretando o sonho de Faraó? Faraó, o sonho é dúplice, porque o assunto é urgente. Deus se apressa em fazê-lo. Por que Deus está repetindo 2 vezes? Porque é um assunto que demanda urgência. Nós temos recebido o quê? Lici, eu tenho que te aceitar. E se você errar, o que eu tenho que fazer? Te aceitar. E se você errar, eu tenho que ser amável. E se você tornar a errar, o que eu tenho que fazer? Ser amável. Ainda que eu seja firme. Eu tenho que ser amável. Eu tenho que fazer isso com ela e com os meus filhos. Porque esse é o espírito da graça de Deus dentro de nós. Amém? Amém.